Olá para todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, a Aline e os Livros. Hoje é dia 13 de março e é mais uma sexta-feira 13. E por isso eu trago para vocês mais um conto um tanto quanto esquisito, escrito por uma romancista e contista americana pouco conhecida aqui no Brasil. Ela se chamava Charlotte Perkins Gilman. Ela nasceu em 1860 e faleceu em 1935. Ela foi super importante não só por ter escrito contos de estilo gótico, muito influenciada pelo Edgar Allan Poe, mas também por ter sido uma romancista que defendeu, escrevendo os seus contos, fazendo os seus trabalhos, ela defendeu os direitos das mulheres. E não apenas os direitos das mulheres com relação a direitos civis, mas sim ao tratamento dado às mulheres diagnosticadas com transtornos mentais, desde os transtornos mais leves até depressões seríssimas, esquizofrenia. Então ela procurou mostrar esse lado do sofrimento, da loucura, e cada personagem sua traz esse colorido da personalidade de cada mulher e mostra então como as mulheres em depressão, como ela própria, que sofreu de uma séria depressão pós-parto, mostra então como as mulheres eram vistas pela psiquiatria, pela psicologia, que ainda naquela época, no final do século XIX, ainda afiavam os seus rudimentares instrumentos. O conto que eu escolhi se chama A Cadeira de Balanço e ele foi escrito em 1893. Ele conta a história de dois jovens jornalistas, do Maurice e do Hall. O Maurice é quem narra a história para nós, e eles são dois jovens no início da carreira. Eles são inexperientes, estão começando ainda no mercado, e eles precisam então encontrar uma moradia que caiba no orçamento deles. Eles então estão caminhando por uma rua anônima, desimportante, uma rua de uma cidade. Eles estão passeando por essa rua desimportante e de repente alguma coisa atrai a atenção deles. O sol, de certo modo, se refletiu nos cabelos dourados de uma moça que se balançava atrás de uma janela. Então, atraídos por aquela figura e pela necessidade de alugar cômodos, eles olharam para baixo e viram que aquele lugar oferecia alojamentos para alugar, alojamentos mobiliados. Então, eles foram até lá, mas não encontraram a moça. Eles encontraram a senhoria do lugar, a locadora, e essa senhoria mostrou todos os quartos, mas eles não encontraram a moça. O Maurice, que é o narrador da história, ele nos diz que pôde ouvir um leve risinho, o balançar de um vestido, movimentos, como se fossem movimentos de uma moça que ria. Então, eles rapidamente se mudaram para esse lugar naquela mesma noite. Então, eles passaram a procurar pela moça, mas a surpresa deles era que ela não aparecia. De vez em quando eles ouviam um ruído, um risinho atrás de uma porta, mas eles só conseguiam ver essa senhora que cuidava do local, que limpava tudo. Mas qual não foi a surpresa deles quando, certa vez voltando para casa, eles olharam na direção daquela janela, onde era o quarto do Hall, do amigo dele, e viram que a menina se balançava na cadeira. Ela usufruía então da cadeira de balanço na ausência dos locatários oficiais. E eles ficaram ainda mais surpresos com a ideia de que ela poderia ter uma chave extra, já que eles, quando saíam para o trabalho, eles trancavam os dois quartos. Em alguns momentos, eles se perguntam por que motivo, além dos motivos lógicos, eles tinham escolhido aquele local. Parecia que uma atração irresistível por essa bela desconhecida continuava guiando os movimentos deles, mesmo depois deles terem alugado as peças. E o interessante é que eles não conseguiam ver a moça. Apenas uma vez, quando o Maurice achou que o Hall estivesse no quarto dele, ele entrou e viu a moça sentada na cadeira de balanço, e a moça rapidamente saiu da cadeira, foi para o quarto do Maurice, e de lá ela desapareceu atrás de uma porta que ficava trancada. Certa vez, o Maurice achou ter visto o Hall perto da cadeira de balanço, usufruindo da companhia dessa bela desconhecida, dessa jovem de cabelos dourados,
E ele ficou muito ressentido, enciumado. Não só ele tinha perdido aquela moça, mas também uma amizade que era cultivada desde a infância dos dois. E essas ocasiões em que o Maurice via o Hall com a moça se repetiram tantas vezes que ele acabou indo confrontar um amigo. Ele disse: bem, você pode ficar com ela, mas me deixe pelo menos vê-la. Eu preciso vê-la uma vez. E o Hall se espantou e começou a acusar o amigo da mesma coisa de que era acusado. Um achava que o outro estava desfrutando da companhia, da conversa dessa bela desconhecida de cabelos dourados, quando na verdade nenhum deles parecia ter tido algum contato real com essa moça. Eles acabaram brigando e discutindo por causa disso. O Hall chegou a tropeçar na cadeira de balanço, que era grande e tinha umas pontas que pareciam lanças. Ele acabou se machucando, mas os dois acabaram não brigando naquele momento porque o Maurice decidiu sair do quarto, ir para o quarto dele e ficar um bom tempo lá. No dia seguinte, o Maurice achou ter ouvido o Hall saindo, descendo as escadas e indo embora. Então, ele próprio decidiu procurar a senhoria da casa e pedir as contas, dizer que queria encerrar a permanência dele ali. Qual foi a surpresa dele quando ele percebeu que não havia ninguém na casa? E não só não havia ninguém na casa, como não havia nada, nem móveis, nem senhoria, nem nada que pudesse comprovar a presença de pessoas ali. Só existiam teias de aranha, existiam indícios de uma casa abandonada. E até mesmo no quarto dele, quando ele voltou, ele viu que não tinha nada ali. Quando ele entrou no quarto do Hall, ele viu que a cadeira de balanço tinha sumido e que o próprio amigo jazia no chão morto. Ele tinha recebido 3 golpes fatais, ele estava sangrando e os móveis todos tinham desaparecido. O Maurice ficou aterrorizado, desceu as escadas correndo, tentando fugir daquela casa de terror. E quando ele chegou do outro lado da rua, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, o olho dele bateu na direção daquela janela, onde ele tinha visto a menina loira. E qual a surpresa dele quando ele viu a menina lá, sentada naquela cadeira de balanço. A menina loira se balançando e sorrindo através da janela, como se quisesse atrair mais um locatário incauto. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto. É um conto bem esquisito, é um conto que ilustra tanto esse lado gótico dela, como esse lado da loucura. Quem sabe não foi o próprio rapaz que, enciumado por algum devaneio seu, não assassinou o amigo por ciúmes. Ciúmes de uma desconhecida. Pior, ciúmes de uma moça inexistente. Então, é um conto que permite a gente interpretar por esses dois lados. E o mais interessante, é um conto com um estilo bem interessante, um estilo bem daquela narrativa americana de final do século XIX. É um conto envolvente, objetivo e que é um prazer na própria leitura. E aí, vocês têm medo de cadeiras de balanço? Já viveram alguma história parecida? Ou com uma cadeira de balanço, com uma jovem ou um jovem desconhecido? Ou numa sexta-feira 13? Se já viveram ou não, me contem aqui embaixo. Eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!